Médicos querem pedir a interdição do Centro de Cardiologia do Hospital Regional na Grande Florianópolis por falta de estrutura. Agora são 7h47 e a gente já está de volta aqui com o SC no ar. Olha, mas nós estamos de volta aí para falar de saúde pública, que para muita gente já está no limite, né? No maior hospital de cardiologia, aliás, no maior hospital de Santa Catarina, aqui da região da Grande Florianópolis, não são apenas os pacientes aí que reclamam, né, da qualidade do atendimento. Até os profissionais estão denunciando as péssimas condições da unidade. E agora querem até interditar o centro de cardiologia por falta de estrutura. Veja só na reportagem de Marta Gomes. O drama registrado nessas fotos foi a gota d'água para profissionais que lidam com a saúde do coração. Nesta imagem, médicos tentam reanimar um paciente no chão porque não há leito. Nesta outra foto, pacientes cardíacos que tiveram mais sorte estão em cadeiras. Eles ficam próximos uns dos outros, o que contraria os padrões de saúde porque favorece a transmissão de doenças. Segundo os médicos, os monitores cardíacos apresentam falhas recorrentes e não há aparelhos suficientes. Os profissionais ainda relatam uma sensação de esgotamento que não é privilégio só dos pacientes. Dizem que trabalham no limite. Algumas vezes chegam pacientes graves, concomitantes, que tem que ser escolhido qual vai ser atendido primeiro. Várias situações desagradáveis já aconteceram nesse sentido. Isso expõe a risco não só o paciente, mas o próprio profissional que está atendendo também a aumentar a chance de erro, essas coisas todas. A denúncia encaminhada ao Sindicato dos Médicos, ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério Público do Estado é clara. Nela, os médicos pedem a contratação de mais profissionais com urgência, o que bate de frente com a palavra do governador do estado, que há poucos dias deu uma polêmica entrevista ao Grupo RIC. Raimundo Colombo disse que não iria convocar os profissionais já aprovados em concurso, porque, segundo ele, os médicos já contratados não estariam cumprindo o expediente. O entendimento do sindicato é que o governador está mal orientado e ele precisa rever os seus conceitos, a sua avaliação. Nós estamos à disposição para isso, já solicitamos audiência para explicar e mostrar que há sim necessidade de recursos humanos na área médica e na área de enfermagem. O superintendente de hospitais públicos do estado reforça que a intenção é chamar médicos credenciados e que existe um projeto orçado em 50 milhões de reais para construir um novo hospital de cardiologia. A curto prazo e ações simples não existe exatamente o que ser feito. Mas quem depende do atendimento tem pressa. Há pacientes que estão internados aqui há 3 meses. Rita conta que o irmão já poderia estar em casa, se recuperando de uma cirurgia do coração, mas compartilha o drama dos quase 3.000 pacientes atendidos pelo Instituto do Coração por mês. Há quase 30 dias, ele ocupa um leito esperando a operação que depende do conserto de uma máquina, o que não tem previsão para acontecer. É o 3º infarto dele, o coração dele está bem comprometido, né? E estamos aqui só aguardando para ver o final dessa, que já se tornou uma novela, né? Se a gente continuar como está, vai acontecer problemas muito mais sérios, muito mais graves do que já vem acontecendo. Pois é, para falar mais então sobre essa situação do Centro de Cardiologia aqui do Hospital Regional da Grande Florianópolis, está aqui com a gente já o tesoureiro do Sindicato dos Médicos do Estado, Dr. Leopoldo Bach. Muito obrigado pela sua participação. E nós também convidamos aqui no estúdio do SC no Ar para falar um pouquinho da questão da saúde pública. Mais investimentos, será que é possível trazer mais investimentos, mais verbas, né, da União para Santa Catarina, para todo o Brasil? Nós convidamos então o vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Rafael Vasconcelos. Muito obrigado também pela presença dos senhores. Olha, gostaria de começar perguntando aqui para o doutor Leopoldo. Os médicos, claro, estão descontentes, né, lá no Centro de Cardiologia. Vocês estão pedindo até que seja interditado esse Centro de Cardiologia? Como é que é? O que acontece é que a situação atual de atendimento no Instituto de Cardiologia é uma situação que vem se mostrando insustentável. Quer dizer, um médico que está de plantão o Instituto é obrigado a atender a emergência, os pacientes que procuram espontaneamente, já que é um centro de referência para Santa Catarina, né? São obrigados a atender os pacientes que já estão em repouso, sendo medicados lá dentro. São obrigados a atender os pacientes que estão internados na própria unidade de emergência. E, além disso, também tem que atender uma unidade chamada terapia semi-intensiva, que tem 10 leitos, e que conta apenas com um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem para tocar, além desse médico. Puxa.
o que corresponde a 30 a 50 pacientes simultaneamente. Veja bem, paciente cardiopata, infarto de miocárdio, angina instável, arritmia grave, quer dizer, são todos pacientes graves, não é gripe. Entendeu? Então é uma situação caótica, né? Quer dizer, quem está lá sendo atendido numa situação dessa não consegue, evidentemente, ter um atendimento adequado, como deveria de ser, né? E isso acaba resultando em risco para a população e risco profissional. Claro. Porque numa situação dessa, ele não consegue trabalhar adequadamente, não tem como resolver. Agora, doutor Rafael, o senhor acha que, por exemplo, nessa reunião que houve ontem, né, na Associação Catarinense de Medicina, em que se pede aí que um projeto de lei seja aprovado prevendo 10%, né, da saúde pública, quer dizer, das verbas da União para a saúde pública. É possível isso? Isso pode resolver, por exemplo, esse problema do Hospital Regional? Para contextualizar, Alexandre, né, complementando o que o Leopoldo está falando, a gente vê que o que está sendo discutido é sempre uma questão de pouco investimento, né? Você não pode... Qual é a desculpa do gestor estadual em relação a não contratação? É de que ele pode chegar perto do limite da responsabilidade fiscal. A gente entende que há mais por se fazer, né? Então nós temos que, ontem o que você estava comentando é que foi lançado a Ação Nacional em Defesa da Saúde Pública, em que a gente espera aumentar os aportes de recursos federais para realmente 10% do produto corrente bruto. Isso equivaleria em números, hoje um investimento em saúde pública da União é em torno de 90 bilhões de reais. 90 bilhões. Com isso a gente aumentaria em torno de 40 bilhões um investimento anual, vindo de recursos federais. Hoje, assim, os recursos, a Emenda Constitucional 29, que regulamenta como que a saúde, né, vai ser custeada, ela deixa bem claro que o município tem que investir 15% e os municípios estão investindo até mais do que 15%. Todos os municípios de Santa Catarina investem mais do que 15%. O Estado tem que investir 12%, o nosso Estado investe 12%, mas a União, que é o grande arrecadador de impostos, na verdade se esquivou de dar a sua complementação efetiva. O que ficou dito na Emenda Constitucional 29, que foi aprovada agora no início do ano e que para nós foi uma surpresa negativa, foi que você mantém o investimento do ano passado com a variação do PIB. Isso é muito pouco, nós temos que lutar pelos 10%, e esse é um movimento com abaixo-assinado para virar um projeto de lei de iniciativa popular. Claro. Agora, hoje, quanto que é investido na educação? Quanto que é repassado? Na saúde, hoje, é em torno de quase 7%. Quase 7%. Mas todo esse 7% não é aplicado exatamente no investimento? Não, exatamente. Ele só praticamente 3,9% desses 7%, ou seja, praticamente só 3,9% dessa receita corrente bruta que é efetivamente investida em saúde pública. Agora, doutor Leopoldo, o senhor acha que essa mobilização pode ajudar, então, por exemplo, a salvar o centro de cardiologia? Com certeza vai ajudar, mas não vai resolver a questão emergencial que se coloca. Qual é essa questão emergencial agora? A questão emergencial é essa, que na realidade a situação de atendimento está muito complicada, muito difícil, né? Precisaria o quê? De mais leitos, por exemplo, mais equipamentos para atender? Precisa, em primeiro lugar, mais recursos humanos. Recursos humanos? Exatamente. Contratar mais profissionais? E isso é a situação emergencial, não pode ser amanhã. Quantos que seriam necessários? Bem, eu acabei de dizer que em muitas situações, geralmente durante a noite e em finais de semana, a emergência do Instituto de Cardiologia conta com um médico, né? E durante o dia, em alguns dias da semana, com 2. Certo. Por normas da própria Anvisa, por regulamentação do Ministério da Saúde, por determinações e resoluções do Conselho Regional, deveria ser no mínimo 6 profissionais. 6. Então nós temos uma carência de no mínimo 4. Agora essa realidade está bem longe, então. Muito longe. Então aí a população pode entender a gravidade da situação, e por isso nós estamos pensando, inclusive, em solicitar ao Conselho Regional, que é a autarquia responsável por isso, né, que efetue uma visita à instituição, veja essa situação que está se apresentando e até analisar a interdição, até que o governo do estado resolva efetivamente isso aí. Mas será que essa interdição, por exemplo, até o doutor Rafael poderia comentar também, essa interdição poderia ajudar ou atrapalhar um pouco mais, no sentido que as pessoas até não teriam acesso mais? É uma situação de crise. Crise é uma questão de oportunidade. Existe a necessidade médica de você tomar uma atitude, existe a necessidade do serviço tomar uma atitude, né? Então, isso que eu falei na questão de defender a saúde pública é uma questão de planejamento financeiro orçamentário, mas é uma questão de planejamento a
a médio e longo prazo. A situação a curto prazo, ela é emergencial. Então, ela realmente exige uma medida emergencial. Você tem que trabalhar com uma contratação em caráter temporário, ou você tem que discutir com a própria equipe do Instituto de Cardiologia qual é a melhor solução. Mas, evidentemente, tem que se tomar uma medida emergencial. Agora, o senhor tem, por exemplo, doutor Leopoldo, noção de quantas pessoas são atendidas ou precisam ser atendidas adequadamente lá no Centro de Cardiologia todos os dias? Bom, digamos assim, não dá nem para afirmar isso, porque não tem profissionais suficientes para atender o que lá existe, né? Certo. Se houvesse a quantidade que eu acabei de dizer, o Instituto de Cardiologia não tem número definido de atendimentos por dia. Então, você tem referência. Tudo que vai para lá tem que ser atendido. Certo. Esse número é variável, mas é sempre muito grande. Já houve até uma notícia aqui em que uma pessoa teve que ser reanimada, por exemplo, no chão, porque não tinha estrutura. É verdade, tem foto provando isso. Como é que foi esse caso? Simplesmente não havia maca disponível para atendimento do paciente. Muitas vezes a maca da ambulância que lá chega fica retida porque não tem onde colocar o paciente. Que coisa. E isso não é só o Instituto de Cardiologia, Alexandre. Isso é comum em muitas outras unidades. É verdade. A gente está falando do Instituto de Cardiologia porque é a bola da vez, né? Mas a situação... Porque concentra tudo lá, né? Mas imagina no resto do estado também. Pela gravidade da doença e tudo mais, né? Mas essa situação se replica em outras unidades, né? Todas têm problema. Agora, o que pode ser feito, por exemplo, doutor Rafael, para que as entidades médicas pressionem, então, para que essa situação na saúde pública, essa crise, seja resolvida? Nós temos em Santa Catarina uma realidade bem sui generis, né, em relação até ao restante do Brasil. Nós temos um Conselho Superior das Entidades Médicas que reúne a Associação Catarinense de Medicina, Conselho Regional de Medicina e Sindicato Médico. Nós estamos permanentemente, né, nos reunindo e, evidentemente, pressionando. É claro que cada um dentro da sua área de atuação, né, o associativo, a questão do conselho, que é mais a fiscalização da atuação médica, e o sindicato que vê realmente as condições de trabalho, mas evidentemente que nós precisamos pressionar, sim, as autoridades, precisamos usar, vamos dizer assim, a nossa cidadania. Claro. Né? Então, exigir os nossos direitos. Nós somos, como entidades, realmente responsáveis por essa pressão, claro, em cima dos gestores. Agora, né? Esse projeto de lei, ele pode ser já encaminhado nos próximos dias? Como é que vai ser? Então, assim, o processo, né? Nós precisamos coletar, a ideia de que se colete pelo menos 1,5 milhão de assinaturas, né? Certo. Assim, o processo foi lançado ontem, com o apoio do Instituto Guga Kurten, com o apoio da OAB, o apoio da CNBB, maravilha, várias entidades. Então, o processo de coleta de assinaturas começa agora. É importante que, então, igrejas, associações, entrem em contato com essas instituições que eu mencionei, certo, com a Associação Catarinense de Medicina, para que a gente comece, então, essas coletas de assinaturas. Maravilha. Evidentemente, nós estaremos buscando essas assinaturas ativamente, certo, mas, como eu lhe falei, acho que isso vem a médio e longo prazo tentar resolver uma situação. Nós vamos continuar, então, discutindo sobre esse assunto, sobre saúde, aqui no SC no Ar, nos próximos dias também, né, para a gente tentar fazer com que as pessoas participem mesmo. Doutor Leopoldo Bach, que é o tesoureiro do Sindicato dos Médicos aqui de Santa Catarina, muito obrigado pela sua presença. Doutor Rafael Vasconcelos, da Associação Catarinense de Medicina, vice-presidente, obrigado também. Muito obrigado. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado.